Mano, tô feliz, cheguei no Platina 3, mesmo elo que tinha quando perdi o braço. Mano, tu tá Platina 3? Salve, salve, Will Oliveira. Salve, salve, lindão. Parabéns pela conquista, viu? Brabo, mano. Da hora. God, velho. Ele faz live? Quer o 4K? Ele vai buscar, vai pra cima dele, Will! O Super Will, mano, que isso? Forte, velho. Nice! Chegamos, véi! Valeu. Mano. O que eu quero dizer pra vocês é que o que está acontecendo comigo é uma sensação muito linda, mano, de você se esforçar todos os dias, velho, todos os dias. Pode ser que aquilo lá demore muito pra acontecer, muito. E você por muitas vezes pensa em desistir, velho. Isso que eu faço é mostrar pra vocês que é possível a gente se superar todos os dias, mano. Só quem me acompanha há muito tempo sabe a saga que eu tô tendo de subir, de me superar, de jogar Valorant, pô. Só quem me acompanha há muito tempo sabe da ponta do... Olá, sou Marcelo Oliveira, idealizador da marca Nunca Pare de Sonhar. Esse é um movimento. Idealizador do movimento Nunca Pare de Sonhar e criador da marca Atravessando Fronteiras. E você é a minha co-host, esposa, amada e querida. O amor da sua vida. Amor da minha vida. Isso, agora representou. E eu sou Isabel Oliveira, esposa do Marcelo, sócia, co-host. Estamos nesse podcast hoje e eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio do Atravessando Fronteiras, que é um podcast que foi pensado, criado para trazer pessoas comuns, como eu e você, que conseguem superações, que conseguem transpor obstáculos e atravessar grandes fronteiras. Nós até demos um nome para esse podcast de hoje, né? E qual é? Eu até escrevi aqui que o nome é Do Controle à Coragem. E você vai entender por que nós temos aqui conosco o nosso Super Will. Uau! Super Will Oliveira, que ele é Oliveira bem nós que somos parente quase nosso. parente, Se a gente Oliveira. pesquisar na árvore genealógica, Oh, lá, Quem hein? sabe Vai chega às achar. Oliveiras, né? Oliveira. Gente, o Super Will, ele é um querido já. A gente acabou de conhecer ele, mas já virou um querido. Porque ele veio de uma amiga de infância minha, uma muito querida amiga. E tem uma história de superação muito grande que ele vai contar pra você. Eu não vou aqui ficar atropelando, não. Quem vai contar é você, Super Will. E já chegou assim, né, me impactando. Vou falar da tua idade. Fica à vontade. Começamos o podcast lá na recepção. Já vai enganar a minha idade. Começamos lá embaixo. Já vai já. enganar. Porque assim, eu cheguei e falei, não, vou falar com jovem, geração Z, né? Geração novinho, né? De 19 anos, 20 anos. Eu olhei, porque eu tinha visto ele pelas fotos, eu tinha visto o Instagram dele, que você vai ver aqui embaixo, o Instagram dele. E eu falei, nossa, super jovem. E aí veio, acho que foi um pouco de preconceito quando eu pensei em gamer, porque ele é um gamer profissional. Os gamers são jovens. Não que você seja velho, tá? Não é isso. Quase entregou a minha velhice, né? Mas ele tem mais de 30, pronto. Mais de 30 e tá chegando cara de no 18. 40. Você sabe que, primeiro eu queria agradecer Não, o convite. mas Antes da gente fala começar, quem né, eu você quero é. agradecer o convite da Isabel, do Marcelo. Pessoas, né, que só de conversar um pouquinho você já percebe o quanto fazem o bem para quem tá perto. Então, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Beijo pra minha família, pra tia Cleo. Acho que vai ser legal a gente dividir a experiência, né? Quebrar alguns, talvez, preconceitos. Eu já cheguei a quebrar preconceito. Barreiras. Eu também, olha. E acho que principalmente falar um pouco da minha história, que tem uma bem superação inspiradora, boa né? aí, né? É. Bem Então, muito inspiradora. obrigado. Sobre a minha idade, para quem me acompanha aí diariamente, né? Eu faço lives, né, de jogos. E apesar da minha cara de novinho, de 22, 23, alguns falam 29, os mais críticos, eu estou com 37 anos Eu não acredito nisso, né? Eu Mas, também ok. não. Daqui a pouco eu pedi pra ver o documento dele. É. e sou gamer. Gamer. E você sabe que, como eu falei pra você lá embaixo, eu tinha um preconceito. Não era preconceito, eu tinha uma ideia errada. Eu pensava errado sobre game, porque pra mim é um mundo que eu não conhecia. Essa questão do esportes, né? Ou seja, esportes eletrônicos, eu não conhecia. Legal. E quando eu fui pesquisar mais para poder te receber, eu verifiquei que, assim, cara, não é uma coisa tão simples, não. A pessoa ela tem que ser estrategista, tem que ter resiliência, tem que conhecer muito sobre gente, tem que ter autoconhecimento, autocontrole, tem que ter vigor físico. Preparo físico. Falei, cara, o cara Tudo. tem que ser um grande...
não É um uma profissional. Coisa... E eu imaginava que era quem? Uma pessoa sentada num quarto, numa cadeira. Viciado e jogando. Perdão Viciado mesmo. jogando. Mundo, me perdoe agora, porque eu tinha uma ideia errada. E como que é perigoso a gente não conhecer sobre algo e vai formando as ideias. Julgar, né? Julgar. Julgar. Porque Julgar. assim, eu sou de uma época que não existia nem videogame. Então, o que eu jogava? Eu jogava dama, eu jogava lupa, eu jogava baralho. Ficava na rua. Brincava na rua. Aham. Quando começou a aparecer o tal do videogame, não sei nem se as pessoas eram tal de Atari. Sim. E depois tinha o Pac-Man, aquilo Foi lá. longe, hein? Eu não conseguia nem Ela brincar já foi disso. já mais Foi um pouco longe, mais é, além. é. Mas é isso aí, Mas era é isso o que aí. eu tinha, Sim, né? O que sim. meus irmãos tinham, na E verdade. que era pouco acessível, né? Eu via isso, mas você fala assim, eu usei. Não, É. não usei. Não fazia parte da minha história. Aham. Então, aí eu tenho um filho de 33 anos, né? Dos meus 4 filhos, um deles. E aí eu falei, nossa, eu tenho que pedir perdão pra você, Marcelo. Já começa pedindo perdão pro Marcelo, já. Porque assim, ele jogava desde Chegava criança. lá e já tá no vício, já tá Eu no falava, vício. mas de Falei, novo, vai caramba. estudar, menino. E teve um dia que eu até te contei que eu lembro que eu falei assim, menino, Marcelo vai me ajudar. Mãe, não posso, acabei de entrar no jogo. Eu falei, é só parar. E fiquei brava com ele. Mas não tem mais pausa, na internet Então, agora. assim, né? quando eu olhei a grandiosidade que é, Aham. nossa, eu fiquei encantada. O Marcelo veio assim, eu sou chorona, tá? Aham. Eu li as coisas e chorava. Eu li e chorava, porque assim, eu achei assim, um mundo muito diferente pra minha geração, pra geração do Marcelo. Pra sua não, mas pra nossa é. Então eu quero que você conte sim sobre a sua profissão e sobre a sua superação. Tá. Tá? Eu acho que a gente pode só fazer uma pitada nessa parte dos games pra gente não perder um pouco o enredo do que você falou, porque foi muito lindo, inclusive. Estudou legal, hein, Isabel? Estudei, teve um papel. Estudou legal. O mundo dos games, eu convivi, né? Eu também vim da era antes da internet, né? Por conta da idade. Assim, E o mais legal de tudo é eu conseguir interpretar isso hoje no mundo dos games. Então, um dos meus principais conteúdos hoje, porque a minha geração, a geração que eu aplico o conteúdo, é para uma geração de 16, 19, então 18, você aplica pro Gen Z. 25, que é uma geração que a gente percebe que tem problema de ansiedade, tem problema de comunicação, de socialização. E eu, por ter passado esse passado, né, de comunicação, até pela minha carreira também, familiar, eu acabo conseguindo ajudar de alguma maneira, não só pela minha história de vida, com relação ao que eu vivi com relação à minha doença. Agora, mas com relação também ao meu passado, né? Então, isso une o útil ao agradável. Isso é muito legal. Como é que é esse passado? Conta pra gente. Quem é esse passado seu? Conta Tá. do início. Do início, lá de... início. Bom, eu nasci, brincadeira. Quando eu nasci. Assim, a minha vida, ela sempre teve muitos desafios, né? Para passar bem rapidinho, principalmente a parte de saúde, que é uma constante. Eu, com 1 ano e meio, tive um problema de intestino, que acho que fiz uma cirurgia chamada megacólon congênito, que é basicamente o intestino não funciona, é uma parte dele, retirei uma parte dele, tive bastante problema com relação a isso. E aí, com 20, operei o ouvido também, os 2 ouvidos, por conta de não ouvir direito. Tinha muitas dores de ouvido. E aí, com 23, já veio um problema um pouco mais grave, que foi o primeiro câncer que eu descobri, que é um câncer de testículo. Né? Ele começou a crescer muito rápido, e aí eu me assustei, e aí eu fiz um tratamento. Só que o tratamento, nesta época, da mesma forma que assustou, também foi muito rápido. Foi questão de 6, 8 meses que eu fiz quimioterapia, cirurgia, deu certo, acompanhei e curou. Diante da fase da saúde, eu continuei vivendo minha vida, né? Então, eu acho que é legal colocar também a parte da minha estrutura familiar, porque isso vai responder algumas perguntas lá na frente, que eu tenho que agradecer por ter uma família saudável, pai, mãe, irmãos, que a gente nunca teve conflitos, né? Grandes conflitos. A gente sabe que, infelizmente, no nosso mundo... Saudável, uma família emocionalmente saudável, né? A gente sabe que, infelizmente, muitos não têm esse estrutura. privilégio. Não tem o privilégio de ter uma educação saudável e tal. Então, eu agradeço muito a minha família por isso, aos meus amigos, aos meus familiares. Comecei muito cedo a trabalhar, com 16 anos já comecei a trabalhar, então eu sou da geração que... Achava que era com 9, porque a gente põe a contou mão que na já massa. fez tanta coisa, que eu falei, nossa, eu sou com 9 anos? 16. Eu comecei a trabalhar na área... primeiro na área de atendimento, meu pai tinha uma agência de viagens lá no início, então por força do ódio, né, comecei a trabalhar, né? Botando a pressão, né? Vai trabalhar de office boy, vai levar papel lá não sei aonde, aí eu comecei. E aí logo me encantei pela área do turismo, mas eu fui para hotelaria, e aí eu comecei a trabalhar com hotelaria. E cresci muito, porque eu sempre fui da área comercial, então comunicação tá na veia, venda tá na veia. Você é comunicação pura, né?
E é legal porque as coisas vão se encaixando. As pessoas às vezes não entendem os caminhos que elas vão tomando, né? Quando você está vivenciando aquilo. Mas eu falo que a gente nunca está preparado. Mas se você não fizer, você não vai saber a resposta daquilo. Você não vai saber se vai dar certo ou não, né? E eu fui fazendo as coisas. Sempre onde eu entrava, eu dava o meu melhor. Porque eu acho que isso também tem muito a ver. E a gente vê as novas gerações também que às vezes não conseguem, né, desenvolver até o fim. E a gente que foi criado nesse processo de fazer sempre tudo muito certinho e tal, aconteceu isso. Encontrei a minha primeira namorada, que hoje é minha esposa hoje. Um beijo, Nath, te amo. Ai, que lindo, psicóloga. gente. Olha que romântico. A primeira namorada vai... Ai, que nem a gente, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E assim, foi tudo acontecendo, tudo muito bem para uma vida padrão e tradicional tudo certinho, de um ser humano. né? Sabe? Você vai, nossa, tá indo tudo bem. Você vai começar a pensar em filhos mais para frente, ter emprego e tal. Com os apaixonou e deu certo, né? Foi aquela responsabilidade. Não, demorou um pouco. Foi com 23 anos, né, que eu fui namorar. Mas assim, só que você olhou pra primeira mulher e ela gostou de você, ela podia ter gostado, ela gostou. Então tá casado, já tá há quanto tempo casado? Estamos há 7 anos casados. 7 anos. 14 juntos. 14 juntos. 14 juntos, É um tempinho. E aí, se eu errei alguma data, eu já tô lascado já. Tá nada. Não, a gente releva, porque sabe que o homem não é muito bom de data. Eu também não sou bom, não. E aí, o que aconteceu? Eu fui nesse processo, casamos, a gente tava com uma ideia de programar filho para 2020, e aí foi em 2017 o casamento, e aí em 2019 eu descobri o sarcoma, que é uma doença muito rara, para vocês terem uma ideia, tem 1% desse tipo de câncer, né? E o epiteleoide, que é o biotipo do meu sarcoma, é 1% de 1%, segundo o médico. Quer dizer, o raro do raro do raro. É o raro do raro. Ou seja, bateu. E como você é raro... eu não sei se é bom ou ruim, mas sim. É por isso que é um super Will. Não dá pra ser uma coisa comum. Se você é tão diferente assim, não dá pra ser tão comum, né? Aquilo me baqueou muito, porque assim, primeiro eu já tinha vivido um, né? Você já tinha e aí, quando eu vim no segundo, eu falei, peraí, vamos fazer igual o primeiro? Porque se é pra tratar também, vamos entrar de cabeça. Só que me assustou um pouco, porque da primeira vez eu fazia cirurgia e fazia quimioterapia e deu certo. Deu certo. Dessa vez eu fiz uma cirurgia, não cicatrizou. Conta pra gente onde que foi que tava... Começou, pra quem não viu, tá? Eu tenho um braço biônico, não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver. É legal a história do braço também. Me lembrei de perguntar aí pra gente contar essa história que é muito legal também. Fala sobre superação, sobre contato com pessoas. Superação. E começou no antebraço, nessa região aqui de baixo. Isso é uma feridinha entre pele. Ele fica entre pele e osso. Ele chama de partes moles, né? Então, tipo, dá em batata da perna, em coxa, na parte posterior da coxa. Nessas regiões, normalmente, ele aparece. E você só consegue descobrir se você faz exame de imagem. No meu caso, tinha um carocinho, mas estava interno. E foi um erro médico há uns 2, 3 anos antes, porque eu fui pesquisar, mas não diagnosticaram nada, não quiseram ir mais a fundo. Mas quando eu bati jogando futebol, no alambrado, assim, e aí abriu uma feridinha que não cicatrizou mais. Tipo, fui, assim, papo de 3 meses. Ah, sim. Que não cicatrizava. E aí eu demorei 8 meses para descobrir que era o câncer, sarcoma de epiteleoide. E aí assusta, porque o primeiro contato do médico você vai querer congelar esperma, porque tem o processo de você poder ficar estéril, né, com tratamento. E na hora eu fiquei com um pouco de receio de perguntar sobre a gravidade, porque a gente sabe que câncer é grave, né? Ainda fala a palavra câncer? Já assusta, né? Está com câncer, pronto, você já trava. Mas por eu ter vivenciado eu falei, vamos deixar um pouco mais pra frente, vamos ver como é que vai ser. Vamos por partes, né? E foi tudo muito rápido, assim. Eu cancelei viagem, foi no final do ano, foi em dezembro que eu descobri, tinha viagem de Réveillon marcada, cancelamos, quer dizer, eu cancelei, eu e minha esposa, pra fazer já tratamento, pra já começar o tratamento de quimioterapia em janeiro. Então tinha que fazer todo o preparativo. Só que aí o que começa a assustar é que quando você faz a quimioterapia, você espera que ele vai ressecar, e não ressecava, aumentava. E fazia a cirurgia, você achava que nas bordinhas iam melhorar, piorava. Então eu fiquei durante 1 ano, eu acho que em 1 ano eu fiz 2 ou 3 cirurgias. E se enchendo de frustração. E o meu a expectativa lado... vai dar certo. O meu lado emocional, ele começa a abalar.
Apesar de você ter uma boa estrutura, ter família, ter esposa, ter tudo, você começa a se questionar, Natural, questionar né, Will? Deus, questionar tudo, e você entra num processo de negação. Por que comigo? De novo. Eu tava tão bem, eu andava de moto, jogava futebol, sabe? Assim, E tu super tinha ativo. tinha quantos anos nessa época? Quando você... Foi há 5 anos atrás. 5 Estava anos atrás, com 37, 30. Estava com 9, brincadeira, tava com 32, 32. na época, quando eu descobri. E aí eu tive que parar, enfim, parar tudo bem, mas saber que o problema da deficiência no braço ia já me limitar a muitas coisas. Aonde entrou o jogo nesse... Começa a inserir o jogo isso, nisso. eu ia falar agora. O jogo já estava aí, não? Eu sempre fui apaixonado por jogo, como seu filho, provavelmente. Meu filho sempre vai, não fala disso. Eu tive... Não, ela chora. Vou chorar. Eu ia na casa dos meus familiares que tinham videogame, porque a gente não tinha, né? Em algumas fases, e eu vivia. Eu adorava que meus pais iam, porque eu queria o jogar. Marcel tinha dia que ele acordava, não dormia, né? Não Ela dormia. dormia jogando e ele se divertia muito. Isso. Pena que eu não conseguia entender, né? Tá, mas tudo tudo bem, mas nunca é tudo bem. tarde. Daqui a nunca pouco é já vou tarde. falar com ele. E eu sempre fui apaixonado por jogo. Mas sempre foi um hobby, né? Se chegar do trabalho. Sim, Então, assim... uma diversão, entretenimento, né? Mas eu sempre gostei muito do console, do PlayStation, né? Daquela coisa toda. Para mim sempre foi uma válvula de escape também, porque eu acho que isso é bom levar em pauta para quem tem esse lado do preconceito sobre o jogo, porque muitas vezes você está passando por frustrações, por coisas, e você entra no universo do jogo e você consegue se desligar para te carregar a energia de novo, sabe? É lógico que se você souber usar aquilo ao seu favor, né? Porque tem gente que entra e fica mais bravo ainda. Ou não tem limite. Mais frustrado ainda. Que tem uma outra... provavelmente esse seja o grande problema, né? Tudo que é demais faz mal. O E videogame também faz mal. Como ele né? gera prazer, a pessoa, ela vai, né? Isso, ela vai, porque dopamina. gera prazer. Então eu quero esse. Então, assim, eu sempre gostei muito de games, mas sempre me policiei muito porque eu sei o quanto que ele te trava. Tem gente que fica lá 2, 3, 4 horas e você deixa de fazer as obrigações. Você usava com moderação. Nem tanto. Mas gostava. Mas eu sabia o limite, né? Assim, eu, por exemplo, com a minha esposa, a gente fazia um acordo quando a gente casou. Eu falei, de segunda, eu não lembro, acho que de terça e quinta eu jogava. Então eu tinha os outros dias da semana. É como se você fosse pro futebol, é como se você tivesse uma, né? Eu chegava do hobby. trabalho e ficava com os meus amigos à noite jogando. 2 dias da semana ali, os outros dias de sexta-feira a gente ficava junto, ou de quarta-feira, não lembro os dias direito, mas eram assim. Mas eram os dias pra você não determinados. entrar num processo de ficar lá viciado realmente no jogo e deixar de fazer as suas obrigações, né? Então eu tentava sempre equilibrar e nesse processo de hobby. Quando eu descobri a doença e me afastei do trabalho, eu entrei nesse processo de tratamento, o jogo começou a ser a minha válvula de escape mais forte ainda em cima disso. Então, assim, eu tinha o meu desafio da doença, mas eu vivia um mundo paralelo de jogar um futebol lá que tem um FIFA, então fingia ser jogador de futebol e ficava lá e tentava ser o melhor naquilo. E naquilo tava tudo bem, né? Tem alguns jogos que você vive um personagem, então você ficava naquele processo. Então, você tá falando aí, eu tô me lembrando, o meu neto Enzo, né, ele tem 12 anos. Às vezes eu chegava pra poder me aproximar dele, ele jogava, né? Roblox, acho que é o nome. É um que você monta casinhas. Sim. E eu chegava lá e montava casinha. Tinha um que ele ficava num telefone, era no telefone, eu em outro lugar. Claro que eu não entendia nada, mas eu me divertia com as crianças e eu percebi essa questão de ter o personagem, de ter a roupinha certa, que tinha que entrar lá, comprar a roupinha. Isso tudo também já tinha no seu. Bom, claro que tinha. Eu vivenciei esse processo. Eu sempre gostei de jogo muito mais de simulação do que jogo arcadezinho, de viver famíliazinha, né? Eu sempre gostei... É porque eu tava com criança, né? Então... não, mas assim, mas são todos os processos. E onde eu me vi, porque aí talvez vai entrar até a habilidade de onde eu estou hoje, eu sempre joguei jogo de tiro em primeira pessoa, né? Que é de simulação de tiro. Então simulação, o cara tem que ser muito inteligente, né? Ele tem que ter habilidade. Diferente de um jogo de você construir uma casinha que você pode com uma mão ali executar talvez a tarefa. Mas quais são as habilidades que o cara tem que ter nisso aí? Você precisa literalmente de 2 braços. No meu caso, eu consegui. Hoje não mais, né? Superou. Porque você precisa ter... o mouse é como se fosse a cabeça do personagem, então você tem que virar para um lado e para o outro. E então você joga com o mouse e com o teclado. Eu ponho o teclado no pé, hoje. Hoje você põe no pé. No pé. Mas o certo, para quem tem 2 braços... isso? Aí você fala que não vai porque não tem, é difícil. Ele coloca no pé. E aí o teclado, uma outra mão vai no teclado e você faz o movimento de para frente, para trás e tal, e ainda tirar e virar a cabeça certinho. Então é um processo de
Memória muscular, você tem que trabalhar a memória muscular, você tem que trabalhar a sua coordenação, que é muito Agilidade, que eu importante. vejo lá. Que Agilidade. Mas aí você está falando da parte física, né? Mas ela vai além disso, pelo que eu sei, né? Pelo pouco que eu vi, o cara também tem que entender o que o outro vai fazer para ele não conseguir... Sim, executar. Você tem que tentar... Você tem mais, o jogo é cheio de pessoas ali, né? E todo mundo, cada personagem não é um robô, não é uma máquina, é uma pessoa que tá ali. Isso, é uma pessoa do outro lado. Usando a mentalidade dela, usando tudo. Isso. Então é um processo todo ali em cima disso. Nesses 2 primeiros anos do tratamento, eu fiquei nesse processo de recaída atrás de recaída. No meu primeiro para o 2º ano, eu fiz uma consulta, que foi uma consulta que eu lembro até hoje. Eu fui sozinho, porque eu normalmente ia com minha esposa, com meus pais. E aí eu fiz a pergunta fatídica, né? Doutor, nada tá dando certo, qual é o meu tempo de vida? Isso, porque eu comecei a me assustar, eu falei, gente, acho que vou começar a me preparar. Interessante que você quis ir sozinho, né? Que você quis perguntar quando tava sozinho eu ali. aproveitei uma ocasião... Tu é muito forte, cara. Eu tô assim, apaixonado desde pequeno. Você vai falar, caramba. E muita gente reclamando da vida aí. Mas isso daí eu acho que talvez seja esse o motivo, né? A gente tava falando do maestro. Porque muitas vezes eu faço sem perceber a dimensão de que aquilo tá atingindo. Da onde vai? Qual o impacto que tá indo? Qual é o alcance daquilo? Mas o que eu sempre busco mentalizar é se aquilo vai ser algo certo ou se eu vou atingir de uma maneira negativa. Que hoje é a minha filosofia de vida, né? Sempre foi, porque eu vou contar uma história a longo prazo, mas isso está se tornando cada vez mais nítido e mais concreto, e por isso que eu amo falar sobre isso. Ótimo, né? Deixa ele voltar, ele foi fazer a pergunta fatídica, certo? E aí eu fiz a pergunta fatídica. E aí ele disse, olha, é uma doença que ela é paliativa, né? Porque o câncer de sarcoma de epitelioide não tem cura. É a média de 5 a 7 anos, mas tem gente que já ultrapassou esse prazo, e vai muito de biotipo, e vai muito da sua forma de você lidar com isso e tal, e vai. E a gente não sabe também os planos, né? Que acontecem por trás disso tudo. Enfim, mas eu sou bem realista, né? Quando a gente fala de estar aqui presente na Terra. Aí eu falei, bom, ok. E nesse mesmo processo, eu também estava brigando muito com Deus. Muito. Tava bravo com Deus, puto, né? Tava muito bravo. Eu falava, cara, por que comigo? Por que com criança? Porque você vai no hospital, você vê criança chorando, criança com câncer. E aquilo me impactava muito, não só eu, mas as crianças, né? A gente vê idoso, mas assim, a gente fala, cara, né? Nada contra, mas a pessoa já viveu muito o que tinha que viver. E por que criança, né? Por que comigo? O que eu fiz de errado? O que eu tive que... Você começa a questionar tanta coisa. E aí teve um dia que eu, muito mal sozinho também, em casa, falei, olha, a partir de hoje eu vou parar de reclamar. Mas eu vou tomar uma conduta, que vai ser a conduta pro resto da minha vida. Eu vou tentar viver dia após dia e vivendo de uma forma... evitar conflito, tentar fazer o bem. Viver o melhor possível, porque né? se eu viver um dia, ou mais 10 ou 15 anos, eu não vou me arrepender a partir de hoje. Porque quando você fica ruim nesse período, nesses meus 2 anos que eu fiquei muito mal, você é uma energia negativa para quem está perto de você. Você é uma pessoa que não quer conversar, você não dá sorriso mais, você fica... Acaba que você mesmo se aguenta, né? É isso. Para entrar numa depressão ali, eu acho que era um pulo. Sabe? Para você largar. A família, por isso que eu falei, né? Falando da estrutura familiar. A família não deixou você largar, né? Família, esposa, maravilhosa. Ela cuidou de todos... Ela fazia curativo de ferida todo dia, assim. Coisas absurdamente feias de se ver, sabe? E você vê a esposa lá do seu lado, firme, parecendo uma rocha, né? E aí você fala, cara, a partir de hoje eu não vou mais questionar o porquê comigo, mas eu vou como ser humano... Como se fosse o último dia. As pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com os seus... Porque vai sair fazer loucura, né? Mas não é esse o pensamento. Tem uma palavra que eu ouvi assim, que ela diz o seguinte, a cada dia que você não desiste é um dia que você vence. Boa. Eu ouvi aquele seu amigo também que tinha um problema... Nossa, amor. Faz tempo, né? Amigos, mas né? é assim, eu ouvi essa palavra me marcou muito, entendeu? Cada dia que você não desiste é um dia que você vence. É uma boa frase. É mais ou menos isso, assim, transformando em palavras, porque eu cito alguns exemplos, né? A gente somos casados, então a gente sabe que tem os conflitos internos, né? E dificuldades, e desafios, então toda vez... de opinião, às vezes, né? Então toda vez que a gente começa a entrar nesse assunto, eu volto e eu sou a pessoa... Falo, vamos tentar parar, apaziguar, porque é um dia menos que você tá ali
numa energia negativa. Então, assim, eu sempre tento estar perto de pessoas que somam, sabe? Fazem esse processo de somar e eu tento transmitir isso também. Eu tô aqui pensando assim, você falou, eu tava um dia sozinho, aí eu fui lá e falei, acabou. Agora chega, eu vou ver assim... Da onde surgiu isso, você acha? De onde que veio? Você estava sozinho? Você pensou em alguma coisa antes, alguma coisa depois? Como que foi isso? Eu sempre fui do tipo de pessoa que eu choro sozinho. Eu não gosto de transpor as minhas emoções, as emoções negativas, que é positiva, você tá mostrando aí. As minhas fraquezas. E tu tem? Não, tem bastante. O pessoal fala, você... Com esse sorriso todo assim, cara. É porque as pessoas... Eu gosto de falar disso, sabe por quê, Marcelo? As pessoas, elas confundem você como uma pessoa que inspira e se supera. Você nunca tem e fala assim, nossa, mas como assim? Você tá com câncer e tá tão bem. Elas se assustam, né? Tipo, não, mas peraí, você tem câncer, você teve uma virada de vida... Sem contar que o tratamento também, ele atinge muito a parte física com enjoos, a minha mãe passou por isso, né? Então a gente via lá em casa, nossa, era horrível. Enquanto fazia a quimio, ela ficava muito mal, assim, sem energia, indisposta. Era pra curar uma coisa, mas estragava várias outras, né? Isso. Mas assim, eu decidi, foi num desses... Porque assim, não foi do dia pra noite, foram 2 anos, né? Que você passa na negação, no problema, né? E tal. E aí teve um dia que eu me peguei chorando, dormindo sozinho, tava dormindo no quarto, minha esposa já tava dormindo, e eu falei, cara, parou. Não quero mais te cobrar, não quero mais reclamar, eu não quero mais perguntar o porquê, eu só quero viver bem. E se for pra viver um dia, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15, eu não sei. Porque todo mundo tem isso, né? Tem uma coisa na vida que a gente tem não certeza. Sabe ao dia, né? A gente também, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. Eu oro a Deus e peço que ele me dê os anos que ele deu a Moisés, né? 120. Agora, se ele vai... Mas eu tô fazendo a minha parte, tá? Eu faço atividade física, eu como direitinho. Não adianta só largar, né? Às vezes eu como direitinho. E eu ouvi dia desse uma pessoa falando assim, será que eu glorifico a Deus quando eu sento à mesa? Nossa, eu acho que eu não faço isso. Quando eu vou comer os hambúrgueres, as batatas da vida. Falei, será que eu faço? Mas é algo de se pensar. E o que você fez foi exatamente isso. Falei, a partir de hoje... Tomou a decisão. E assim, é lógico que não foi do dia pra noite que houve a virada, porque aconteceu a situação de estabilizar a doença, que foi algo que a gente não esperava. Não esperava, isso foi no 3º ano. Mas eu passei a viver esses próximos dias, esses próximos meses de uma forma um pouco mais leve. E isso daí me tranquilizou. Tranquilizou quem estava perto de mim. E aí eu falava, gente, vamos seguir. Vamos viver uma vida normal, o máximo que der. Então eu tentava voltar a uma rotina padrão, sabe? Ir num churrasco com os amigos, e fazer as coisas e tal. Só que aí foi aumentando o processo da doença. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma cirurgia de retalho que pegou o antebraço e o braço todo na parte de dentro. Eu tirei uma fatia da coxa, que vai até a parte da virilha e até o joelho. Eu tirei um bife, uma picanha super bonita, assim. E coloquei aqui do lado. Não deu certo. E aí ele chegou no período que ele falou, vamos amputar o braço. Porque tem muita doença aqui, mas uma das quimioterapias estava começando a entregar o que a gente fala que é de estabilização, né? Não cura, mas começou a ficar um pouco mais sequinha. Aí ele falou, olha, se tiver menos doença, talvez a gente consiga fazer isso. E aí eu entro num outro processo, que é mais uma luta que eu tive que fazer. Caramba. Que é a parte da estética. Porque por ser de área comercial, de vendas... é uma outra aceitação, né? Começou por ser todo da o área processo comercial de vendas, novamente. eu falava assim, eu quero morrer, mas eu não quero perder meu braço. Quando começou o tratamento. Eu vou morrer, mas eu não perco meu braço. Não quero. Como já se viu, eu ficar sem braço, todo deformado, né? E ali foi uma luta, mas eu já estava preparando, né? Porque foi passando os anos, isso foi agora em agosto de 2023, um ano e meio atrás. E aí, quando veio a notícia, eu já não aguentava mais, porque meu braço estava muito ruim. Ele já estava numa posição Você assim vê, até a preparação para chegar nesse momento também houve, né? Se o braço não foi assim, você dormiu com o braço bom, acordou com o braço ruim, tirou. Não é assim do dia pra noite. Eu não sei nem como é que deve ser essa sensação, porque eu acho que é pior, tá? Não vou julgar. Porque imagina, você quando é um cai acidente, de moto, né? Um acidente, cai de moto, perde um braço, perde uma perna. Você tava lá num dia, você foi no hospital e perdeu. Eu não sei o que é pior, mas os dois são ruins. Com certeza, com certeza. E aí, quando veio a notícia, eu também já tava um pouco cansado do braço, tinha odor, tinha um monte de coisa. E aí a gente falou, bom, vamos tocar nisso. Só que aí eu tava perdendo a minha última coisa que eu gostava, que era jogar. Quero jogar.
Porque eu só... Além do braço ir, ainda vai algo que você tinha se apegado. Lembra que eu e tá falei- vindo bem, né? lembra... Não, assim, mas eu não tinha... Não era trabalho, era hobby. Ah, certo. Eu tava afastado... Mas era um prazer, né? Eu tava afastado da empresa, mas eu ficava em casa, então eu ficava ocioso, eu amo jogar, então eu ficava... Me envolvi mais ainda no jogo, né? Porque eu passei mais tempo ocioso. Mas nesse meio período tentei fazer algumas coisinhas, tá? Tipo, tentei voltar a trabalhar, tentei voltar para o meu antigo trabalho, fiquei 3 meses e não consegui por conta do tratamento. Tentei fazer coisinhas, né? Conversa com amigo, tento fazer um bico aqui, mas não dava, nada encaixava. Nesse meio da história eu ouvia de algumas pessoas, assim, Will, você tem uma história de vida legal. Se você contar isso para alguém, eu tenho certeza que, cara, você vai inspirar pessoas. Eu falava, como assim? Legal? Onde é que Não, tá assim, legal? não, tipo assim... Não, superação, modo de né? falar, né? Assim, caramba, sua história de vida Inspirar pessoas. Olha o jeito que você tá lidando com o tratamento, cara. Que loucura. Você pode impactar pessoas que às vezes estão numa situação parecida, mas estão indo para um outro caminho. E você, quando você encontrava no hospital, tratamento, você chegava, você percebia que você tinha algo diferente? Quando você decidiu não levar mais a vida bravo, né? Eu ouvia de enfermeiros, eu ouvi do meu médico, o médico que me atende até hoje. Ele falou que a minha leveza que eu tô levando o tratamento, ele falou assim, não dá pra gente explicar, mas a forma que você lida com o seu tratamento, ele pode ser positivo. Pode ser um fator fundamental, né? Eles veem muitas pessoas que chegam no hospital com câncer, se entregam à doença e vão muito mais rápido. Mas é isso que eu tô falando, tu tem uma leveza, cara, na forma que você fala, da tua história. Eu falei, cara, esse cara tem uma cabeça que a cabeça dele é bem... Você Entendeu? é bem humorado. Obrigado. Não, e sempre um sorrisão, né? Olha só. Eu falo para os outros que eu sei que tem os dias eu sei que tem os dias de glória e tem os dias, tem os dias de luta. Né? De luta, só que... Eu sempre falo assim, se eu não falo que eu tô com câncer, não sabem. Pois é. Não sabem. Só quando eu tô num processo de quimioterapia, né, que fica carequinha, eu falo que fica com cara de alien, né? Não, que aí denuncia, né? Quando denuncia, todo mundo sabe. Mas é uma energia que tu tem, cara. Aí quando chegou lá, tu veio como? Dirigindo, debaixo de chuva. Eu falei, cara, hoje vai ser legal esse Aí o Marcelo pergunta assim, mas como é que você passa a marcha? Não, meu carro é automático. Marcelo, o carro dele é automático. Marcelo tá passando marcha ainda, gente. Eu passo marcha, eu gosto de marcha. Mas é legal, eu gostava. Eu já tive carro, eu sou da época dos carros rebaixados e tal. Então eu gostava de trocar marcha, carro com escapamento e tal. Mas a gente vai... Vamos ficar mais moderno, né? Vamos modernizando a vida. E aí o que aconteceu? Quando veio esse sinal da amputação do braço, o jogo que eu mais jogava de jogar era um jogo, é o que eu jogo hoje, que era um jogo de tiro em primeira pessoa. Como é o nome do jogo? Valorant. Valorant. Isso. Pra galera do Valorant aí. Gente, eu vou estar sobre Valorant, tá? Eu vi até assisti uma live sobre um campeonato mundial, mas depois eu falo disso. Tá bom. Envolve muito negócio, eu fiquei muito dinheiro, muitas empresas. Mas envolve muita cabeça. Eu Muita sou fã de desenvolvimento mental. Falei, cara, o cara não foi inteligente aqui. E se ele não conseguir controlar, ele se entrega. Isso. Ele entrega toda a equipe dele. Acabou, todo mundo perdeu, foi embora. Dá o mesmo nervosismo que eu já joguei futebol amador, né? Então eu jogava contra outros clubes. E quando você vai entrar num jogo legal, né? Você sente aquele frio na barriga, aquele frio né? na barriga, sua perna começa a dar uma... Né? Se você não tá preparado emocionalmente para aquilo, você sente se o seu adversário começa a ganhar de você e você precisa virar. O jogo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu fui, só para fazer um corte para falar sobre esse tema, eu fui em uma organização, eles chamam de time, time de eSports, né? Eles chamam de org, né? Organização Gamer, e eles são da Holanda, é a Liquid. E eu fui em um evento deles. Eles têm um prédio de 17 andares aqui na Avenida Angélica, que fica no centro de São Paulo. E eu fui conhecer o espaço. Eles têm dormitórios para as pessoas, eles têm psicológico, nutricionista, eles têm academia. Eles falam que as pessoas são, os pro players lá, que são os profissionais, são obrigados a tomar banho de sol para não ficar só no jogo. Então eles têm uma rotina para ter uma vida saudável, para performar no jogo. Então, assim, não é só você se enfiar num quarto e treinar 12 horas por dia. Fechar a cortina, ficar lá e não comer nada. Para ter vida, para performar, tem que ter saúde física e mental, senão não performa. Não performa. Eu achei assim, isso pra mim que foi assim, me apaixonei pelo... A virada de chave do jogo. Foi, ele me pegou por aí. Você precisa ter performance, tem que ter saúde física e saúde mental. Isso. Me virou. Todo o restante que veio junto foi bônus. Isso. Então, assim, para você... Eu que sou do jogo, não tinha entendido a dimensão do que é isso, né? Então, envolve tudo. É como se fosse um time de futebol, só que de eSports, de jogo.
né? Eu acho que é legal as pessoas que jogam entender que é importante você ter pausas, você ter limites para as coisas. Eu vejo gente que faz live, às vezes, a pessoa fica 12 horas na live. Eu não... Primeiro que eu já não sou mais novinho para ficar lá tanto tempo. Mas eu tenho os meus limites. Que nem eu tenho algumas escolhas que eu fiz na minha vida de não fazer live no final de semana, para eu ter a minha qualidade de vida. A família, né? William, se você não fizer de final de semana, você não vai dar certo. Então não vou dar certo. Então não vou dar certo. Entendeu? Nossa, se e for depender disso. Então, você leva os seus valores muito à frente. Isso. Você vive pelos seus valores. Eu Isso. acho que também sou fã. Eu acho super Obrigado. E aí voltando no tema lá da amputação. Quando aconteceu a amputação, eu estava nesse processo de ter ouvido de pessoas de que eu tinha uma história legal para contar. Eu tinha ouvido de uma pessoa... É muito legal, porque quando você passa por uma situação crítica como a que eu passei, você recebe a energia de muitas pessoas. E muitas religiões, muitas crenças, todos querendo o seu bem, né? Querem te De alguma ajudar, maneira. né? De alguma maneira, eles querem te ajudar. E eu sou super aberto para ouvir, para conversar, né? Eu tenho os meus pontos, mas a gente conversa, né? E aí, uma das pessoas falou para mim, você ainda vai iluminar muita gente, você vai conseguir superar milhões. Aí sabe o que... Eu falo, não, que isso? Tá maluco? tirou isso? Tá maluco, não vou fazer isso, né? Assim, não sei nem por onde eu começo. Quando aconteceu a amputação do braço, eu fiz um vídeo, peguei um vídeo antigo, que eu tava jogando, não tinha o meu rosto, era só um vídeo descrevendo assim, meu último dia jogando Valorant, vou amputar meu braço. E postei. Eu já tinha postado algumas coisinhas na internet, mas nunca deram certo. No TikTok, tá? Que eu não sei se eu posso falar. Pode, No cara. aplicativo. Tô até aqui. Pode falar? Pode. E eu fiz um vídeo. Esse vídeo, assim, já tinha postado alguns, mas davam assim, 200 visualizações, 250. Aí esse vídeo bateu 76 mil. Aí eu falei, nossa, que diferente. Né? Uma coisa nova surgiu. Aí eu peguei mais um vídeo e postei um conteúdo parecido. Né? Tô muito triste, tá acontecendo isso e tal. 150 mil visualizações. Eu falei, poxa, mas eu não vou mais jogar, que eu vou ficar postando só isso, né? Só isso. Aí eu amputei, passei o período de amputação, de médico. Cheguei em casa e aí eu configurei só no mouse, ir pra frente, pra trás e virar. Só a cabecinha, coisa que não dá pra fazer, tá? Não sugiro fazer isso. Mas foi só uma brincadeirinha para matar a saudade ali. Como é que tu fez? Peraí. É porque no mouse você consegue trocar teclas, né? Em vez de você apertar aqui, você aperta aqui, mas ele vai fazer um outro movimento. Ele vai para frente, em vez de você só atirar, né? Então eu configurei 4 teclas no mouse mesmo, alterei pro meu bonequinho para frente, para trás, eu virar a cabecinha pro lado, pro outro e atirar. Super simples. Super básico, assim. Que não dá para jogar assim. Tá. Mas eu fiz um vídeo. Falei, pessoal, tava com saudade de jogar Valorant. Filmei só o meu mouse e o jogo. Não filmei meu rosto também. E fiz esse vídeo. Aí deu 800 mil visualizações. Aí eu falei, gente... E aí muita gente tem alguma coisa aqui. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa... E muita gente mandando mensagem. Cara, que incrível que você tá dentro desse processo. Aí algumas pessoas falaram, põe o teclado no pé, põe o mouse na cabeça. Aí começou, né? Foi um monte de dica, né? Dicas valiosas. Dica pra tudo quanto é lado. E a do pé me pegou. E você experimentou e... Só que como que você vai colocar o dedão em uma tecla só? Do pé? Ele Impossível. É grande pra ficar numa tecla só. É enorme. E aí você vai ouvindo dicas. Então hoje o meu teclado de baixo, ele só tem 11 teclas. Eu fui tirando as teclinhas. Deixou as que você precisa. Deixei as que eu preciso e o mouse pra... E aí tem um detalhe, eu era destro. Tive que virar canhoto. Pra sensibilidade também. Só que eu falei, eu não vou entrar nessa pra passar vergonha. E pra terem dó de mim. Esse não é o meu caminho. Se for pra ser isso. Se eu tiver que entrar... Você apertar pra ganhar. Também não, né? Porque é difícil. Não, quando eu digo ganhar, não é ganhar um jogo, mas ganhar da vida. Competir. Isso, ganhar da vida. Porque o vítima, ele não ganha. Ele só chora, reclama ali, mas não. Ele pede, ele reclama do que tá acontecendo. Mas você deixou de ser vítima lá o dia que você falou assim, chega, daqui pra frente todo dia vai ser bom. Eu acho que esse foi o ponto-chave. Foi lá que você virou. Isso. E aí, quando eu decidi fazer isso, aí eu falei, vou começar a postar os vídeos no TikTok e vou começar a montar o meu dia a dia, né? Como eu tô fazendo isso. E foi aí que eu consegui abrir um propósito, porque eu estava muito triste de não ter mais propósito. É muito ruim você ficar vazio. É muito ruim. Eu, antes disso, tinha um propósito padrão, né? Que era a vida todo mundo comum, seguir né? uma vida, ter filhos, trabalhar,
conquistar os objetivos no trabalho, né? Não Aquela machucar parte, ninguém. né? É comprar Padrão. casa. Aí depois eu falei, gente, eu vou esperar só pra morrer? Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Você começa a ficar com um vazio interno. Gente, que legal que você falou. É muito ruim ficar vazio. É muito ruim, é muito ruim. E as pessoas que estão em depressão, assim, elas estão vazias. É justamente isso. A gente fala onde eu trabalho como coach, né? Na Febracis, que se quer tirar uma pessoa de depressão, joga ela numa visão de futuro. Deixa ela enxergar como é que são os próximos dias. Ou seja, enche ela de esperança. Porque Isso. eu ficar vazio é perder a esperança. Totalmente. Totalmente. E eu sentia muito isso. Que eu tava num processo de que eu não conseguia me encontrar mais, me encaixar na minha vida mesmo. Não era nem na O que sociedade. você já tinha feito já não cabia mais pra fazer. Não dava pra voltar a trabalhar, eu não conseguia. Eu não tinha estabilidade pra voltar pro mercado. Eu também não me sentia bem por conta da parte estética, porque eu tinha que ficar me expondo toda hora. Olha, eu me expondo, né? É. Hoje eu tô na internet me expondo. Vai entender. Mas antes você não pensava dessa forma. Não. Mas a exposição é para poder influenciar outras pessoas, cara. Que tem muita gente precisando ouvir isso. E aí entrou... Na hora que eu senti isso, eu falei, esse é o meu propósito. Assim, cravou 100%. Até arrepio de falar. Porque eu consegui alinhar a minha história com o jogo, com a minha superação, porque eu jogar já é uma superação, mas eu tenho a base de poder contar a minha história e de poder inspirar pessoas. Eu estou fazendo bem em todos os lados, para mim e para os outros. Então não tem, assim, não tinha como dar errado na minha cabeça no sentido de passar a mensagem, sabe? Não tinha a melhor maneira de eu conseguir passar a mensagem. Eu não estava me sentindo bem. De tipo, faz um canal no YouTube e começa a contar sua história, começa a fazer vídeo da sua vida, né? Como eu acordo, como eu faço aquilo, não tem esse traquejo. Mas no jogo eu consigo me comunicar, entendeu? Então, olha, você vê, o jogo chegou na sua vida, Deus foi colocando partes, né? E aí, quando ele colocou o jogo, fez você gostar do jogo, conhecer todo o ambiente que tem ali, as pessoas te conhecerem também, aí eu perdo o braço. E agora, como é que eu faço para jogar? Aí você vai e desenvolve uma forma. Você desenvolveu um método novo. Sim. E você desenvolveu... Isso é uma superação, isso é atravessar fronteiras. Isso. Fala, qual que era o desafio? Desafio todos. A pessoa tem que ter 2 braços. Aí vai jogar com o pé agora, muda o teclado. Com a mão esquerda. E o que é mais legal... Virar canhoto, né? Que era 10. Olha pra você ver como é que a mente vai... Os neurônios vão adaptar. Eu fico vendo a dancinha do neurônio. E você adapta porque você estava comparando ele com um piloto de avião que faz acrobacia, que tem que fazer movimentos ao contrário, quando ele está de dorso. E assim, se ele errar, ele já era. Não tem então, como consertar. quando você falou ali, porque eu fiz o curso de piloto, né? Aí eu fico imaginando um piloto acrobático com os comandos inversos. Mesma coisa. O teu cérebro tem que se adaptar rápido a isso, né? Sim. E o que eu acho mais legal, que eu falei que eu não queria me vitimizar dentro desse processo, é que quando eu comecei a jogar, eu comecei a cair a minha qualidade de jogo, né? Jogando mal. Normal, tá? Né? Normal. Eu falei, gente, eu vou passar vergonha aqui, que eu não sei. O pessoal não criticava. O pessoal do jogo não entende, porque não sabe como é que eu era dentro do jogo, mas quem estava acompanhando a live não criticava, entendia da minha superação. Mas eu falei, não quero. E hoje eu tô entre os 5% dos melhores das partidas ranqueadas, né? Que é um ranking muito alto. Eu estudei desse ranking também, falar isso dá o ranking. Hoje eu tô entre os 5% dos melhores. Eu não sabia disso. Uau! E olha que tem gente pra caramba que não conseguiu ficar nos 5% melhores. O que eu mais escuto, cada postagem que eu faço, eu não acredito, esse cara só tem o braço melhor que eu. Essa é a frase. Pois é. Em vez de eu superar, eu tô traumatizando, né? Não, Mas aí eu tá motivando o cara. Tô motivando. Eles trazem isso como uma treinar forma mais, né? Vai ficar mais leve, mas mais, assim, de verdade. Então, o que você traz aí? Primeiro foi gostar do game. Você gosta disso. Você não faz... É nativo, né? É de coração. É de coração, é natural. É um dom. Você gosta. Você foi adaptando o seu corpo agora para algo que você gosta. Então, isso já é um grande facilitador. Você não olha pro gamer para ele te dar o dinheiro. Te dar a posição. Eu sempre coloco na frente e a gente pode falar até um pouco de business, né? Porque é uma novidade para mim. Eu sempre fui da área corporativa e agora eu tô tentando... Eu tava falando um pouco pro Marcelo nos bastidores aqui. O desafio, porque é uma transição de carreira. Sim. É literalmente uma transição de carreira. Então, eu estou num processo em que eu estou recomeçando aos 37, 35, 36, 1 ano e meio. Cidade aí. Eu comecei 1 ano e meio atrás.
do zero. Do zero. Então eu preciso entender quem são as empresas que estão cuidando, como é que é o jogo, como é que é o game do lado corporativo, com quem que eu falo. Porque olha só, o jogo, assim, pra mãe aqui que olhava, achava só aquela telinha brincando ali, sem ter noção do mercado que é esse jogo. Absurdo. O mercado, hoje, eu soube que ele bateu o mercado do futebol. Sim. Ele é muito mais valioso que o mercado de futebol. Eu estava vendo uma live de uns rapazes que ganharam um mundial de... Até o nome do cara chama Saci. Sim, é o mundial de Valorant. Isso. E assim, escutando eles falarem a seriedade do negócio. E eu não tinha noção do quanto é sério, o quanto as empresas investem nisso. Grandes marcas. Então, assim, algo que é como o nosso e-commerce. Chegou para nunca mais voltar. Não coisa tem que volta, não tem, só vai crescer daqui para frente. Sim. E aí você fala, agora eu tenho que fazer 2 visões. A sua visão de quem está fazendo a operação. É como se você fosse o médico que está operando, mas eu também tenho que fazer a gestão, que é o mundo corporativo. Isso. Não adianta eu só abrir live, esperar as marcas, né? Muita gente, as pessoas fora da curva, né, que viralizam muito rápido, às vezes acontece, as marcas começarem a bater. Mas quando você atinge, que nem eu viralizei alguns vídeos. Depois que eu viralizei, você começa a ficar um pouco mais flat ali, né? Você vai crescendo aos pouquinhos, orgânico e tal. E aí eu falei, eu não posso parar e esperar só viralizar vídeos para eu ficar famoso. Eu preciso correr atrás. Fazer de forma intencional. Então eu aproveito as feiras que tem de jogos. Tem umas 4 feiras por ano no Brasil. Muitos aqui em São Paulo. E eu participo das feiras ativamente. Então eu vou nos estandes, converso com os patrocinadores. E é legal até um caso... Porque eu estava indo para uma organização game para conversar com a pessoa, que eu tinha indicação para falar lá. Encontrei uma influenciadora na fila lá para tirar foto com os famosos e tal. E eu já estava lá dentro, na área VIP, fui conversar e tal. E ela falou, como você consegue fazer isso? Eu falei, não, eu liguei, falei com um contato meu. Essa pessoa falou com a pessoa que me convidou. Não adianta esperar bater na porta. Você tem que correr atrás. A não ser que você realmente seja o número 1 ali, né? A última estrela, bolacha né? do pacote. Seja o Neymar, né? Mas se você não for, você tem que correr atrás do negócio, né? E eu digo assim, eu não gosto muito da palavra correr atrás, porque eu sou muito visual. Então, fica me chegando um negócio aqui, eu até... não alcanço. Mas é que eu sou muito visual. A gente fala assim, eu vou correr atrás do prejuízo. Eu falei, cara, se ele para e você dá trombada e pega ele, não dá certo. Mas o que eu penso é que você age de forma intencional. Isso. Você coloca energia, você coloca tempo, você coloca disposição naquilo que você tem. Não tem como não alcançar. Ainda você é estrategista dentro do jogo, para poder, claro, ganhar o jogo, mas do lado de fora também na sua carreira. Sim. Então, isso é o que eu pouco vi quando eu assisti algumas... Também não assisti muita coisa, né? Que tem só 2 dias que eu tô pesquisando seu universo, tá? Não é tanto tempo assim. Não, mas eu vou te falar, nota 10. Mas o que eu percebi é que algumas pessoas eles têm um empresário, eles têm uma pessoa que vai filmá-los, que fica ali fazendo filmmaker. Eles têm uma equipe por trás. Tinha um lá que contava que era o pai dele que mandava tudo isso pra ele. Gente, isso aqui Aí quando eu soube de você, falei, nossa, menina, ele é 10 em 1. Eu faço tudo. Você é a sua equipe completa. É porque eu não tenho receita para fazer isso, né? Eu acredito, é o que eu falo quando eu falo com as marcas. Eu acredito muito no meu potencial, porque os números, né? Eu ainda não tenho tantos números expressivos para... Também tem tanto tempo nesse mercado. Mas eu também não tenho muito tempo. Então, mas o que eu tenho de diferente é o valor que eu posso agregar, né? Então, assim, por ser PCD, por contar minha história, por poder vincular a marca a mim, eu acho que isso pode ajudar muito nesse processo, nesse procedimento, entendeu? Então, assim, eu me vendo, eu sou vendedor de mim mesmo, eu também sou vendedor. E você é vendedor, né? E você é um super Will que acredita em você e que você percebe hoje a sua transformação. Sim. E percebe a importância que Deus teve nisso, a família teve. Então, você traz, para quem está assistindo você, para quem está no mercado, você traz o valor de uma família. Né? Que é a importância do pai, da mãe, da esposa, a importância de falar, chega, não vou mais chorar, vou levantar, eu vou seguir. Então você vai, a tua história ela vai contando, colocando fatores, né? Como se fossem ingredientes importantes para uma superação. Isso é muito legal que você está falando, porque você não percebe, tipo assim, lógico que agora tá fácil a gente consegue mensurar. olhar e ver, Agora tá fácil mensurar, mas você, por exemplo, a minha esposa hoje cuida de carreira. Então, encaixou eu fazer uma transição de carreira e ela me dá muitas dicas do que eu posso fazer. Ela é psicóloga, e né? Tal. Ela é psicóloga. E eu falo muito sobre conexão, porque acho que a gente pode até falar da prótese, como é que foi, que é muito legal. Vamos contar da prótese. Quando você começa a fazer o bem, e quando eu falo fazer o bem, não é fazer doação, não é só fazer caridade, né, que a gente fala. É você dividir boas coisas com pessoas, né? É o que a gente está fazendo aqui, né? Basicamente. E muitas vezes você não percebe a dimensão que isso pode ter a longo prazo.
Muitas vezes você faz sem expectativa, na verdade. Mas só de você estar fazendo aquilo, você não pode imaginar, mas pode acontecer alguma coisa no futuro ou não. E o meu caso é um caso muito legal. Porque Então conta. sobre até para depois a gente falar só da prótese, sobre a minha transição de carreira, um dado muito importante foi o seguinte: eu trabalhava na área comercial, fui gestor e tive uma equipe. Olha, ter equipe não é fácil. Eu tinha uma equipe, um abraço se alguém da minha equipe me ver, eu era líder de equipe, abri uma área de vendas lá, né, de inside sales. E eu sempre fui muito humanizado também nesse processo, porque trabalhar numa área corporativa, você te cobra um número, te cobra um resultado, só que eu vi o lado, às vezes a pessoa estava passando por um perrengue em Você casa. já percebeu que o perfil dele é influente, né? O perfil comportamental. Você já fez algum teste de ISC assim? Não. Já. Você sabe que você é influente. Já. Né? O negócio ele é Eu tô meio pessoas. enferrujado, mas eu lembro. É. E aí eu lembro de uma pessoa em específico que ele tinha alguns problemas, né, às vezes de rotina, de horário e tal, mas ele entregava resultado. Chegava atrasado, tinha problemas às vezes em casa, mas ele era muito bom ali, você via, era nativo dele também. Via números. Então você via, às vezes, o meu chefe cobrando pra... Como assim, o horário? Você é muito... Às vezes, né, não uma palavra mole, mas Permissivo. passava essa sensação. Outras pessoas da equipe, às vezes, também julgavam por eu ser mais humanizado e não estar tão afim, né? Então, é muito difícil ser gestor. Nossa, dessa parte eu não tenho muita saudade, não. Mas essa pessoa que eu segurei um tempo na empresa, eu fui falar com essa própria Liquid que eu falei, que é uma orga holandesa, eu fui tentar contato com ele internamente, falei com esse meu contato, e ele foi muito bacana, abriu e tudo. E aí, de repente, eu vi que quem era amigo pessoal dele, essa mesma pessoa que eu segurei na empresa. E aí teve o link. Hoje a gente é amigo, essa pessoa, essa pessoa da empresa. Um abraço, Diego. Mas é assim, você não espera. Você está cuidando de alguém lá atrás e essa pessoa hoje pode ser uma conexão. Olha a volta que ele deu, entendeu? Então, eu sempre falo isso. Se você souber lidar com as pessoas, souber não fazer o mal, fazer o bem, somar na vida de alguém, sempre de alguma maneira, da mais simples à melhor, você só vai colher coisa boa no futuro. Com certeza. É isso mesmo. Super Will, vamos contar como é que é a prótese? Vamos trazer essa parte? Porque assim, eu aqui tô sem curiosidade mesmo, porque já me contou tudo, né? Mas você do outro lado deve estar curioso. Como é que faz? Assim, que se faz? Eu cheguei com todo cuidado, Nossa, né? Pra não gente, poder... será que a gente vai... Será que a gente pode falar? Pode falar, porque às vezes as pessoas ela ficam melindrosas com isso, né? Mas a gente chegou tão mas de a boa. gente pode falar, né? Aí ele pega e fala, vai, você quer saber o quê? Quer saber como é que eu faço pra me limpar? Ai, meu Deus! Falei, isso aí é dos meus. Então vamos começar a conversar então agora. Aí a gente ia perguntar se pentear cabelo, né? Mais leve, de um carro. A gente é num outro nível, né? A gente ia sondando, assim, né? Ele já chega, pá, pergunta o que você quiser. Não, chegou assim com a leveza. Então, eu falei, cara, esse cara é... Não, eu vou contar uma coisa aqui, a gente ficou lá em casa treinando. Será que a gente chega pra dar a mão assim, mão? Como é que a gente faz, Isso é uma coisa legal. As pessoas fazem isso. Pois é. O certo é cumprimentar com a mão esquerda. Viu? Eu te falei que é Com pra a gente dar mão Com a mão esquerda. Porque muita gente faz assim, né? E aí eu que preciso... Aí eu vou com a mão assim, né? Eu que preciso fazer assim. Então, como é que é o cumprimentar. certo? Vai. O certo é com a mão aqui, esquerda. Aqui, ó. Então, assim... Assim. Ah, Você me vê, você vê que a minha então eu fiz errado. Eu fiz errado. Todo mundo faz. Eu fiz errado. Todo mundo Então, Você já agora perdoa a aprendi. gente, né? Você Sabe quem não faz errado? O pessoal da protetização. que já sabe Pois é, disso. então. Eles me recebem já, me Não, cumprimentam mas com a você mão esquerda. aprendeu aí já. E quando você É vê alguém, isso. você vai dar a mão que tem que ser a mão certa. Isso. Ok? É Combinado? que meu cérebro deu confusão, assim, falei, caramba, eu não consigo virar um mouse, assim, entendeu? Eu sou recém-PCD, né? Assim, eu sou muito novo de Quanto tempo? 1 ano e meio. Um ano Foi em e agosto meio. de 2023. Então, assim, eu ainda estou aprendendo até como lidar com os PCDs, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ação dentro do jogo do Valorant, que é a Copa PCD. me fala o quê? Portador de deficiência física. Ok? É porque às vezes a pessoa Eu não sei se é a sabe palavra frase. certa, a sigla, mas é... É, por aí, né? Percebi. Portador com deficiência. Então, alguma coisa existe como as Olimpíadas? Existe uma Paralimpíada, alguma coisa assim? então é tudo muito novo, né? A gente foi montado, teve uma iniciativa para a Copa PCD de Valorant, então são pessoas com deficiência física para jogar o jogo do Valorant. Então tem surdo, tem pessoa que tem problema de visão, que enxerga pouco. Tem baixa visão. Tem gente que joga com um controle que chama quad stick, a pessoa é cadeirante, né? Às vezes tetraplégica. só mexe tetraplégico, só mexe a cabeça. Tem hoje um material que você consegue só com a boca fazer o movimento de para frente, para trás. Enfim, diversos desafios, né? Gente, e com todo desafio, ele tá no 5%. Daqueles que tem 2 braços, 2 pernas, ele tem 2 tudo. Ele tá no 5%.
Enfim, é isso. E aí, o que aconteceu? Com a prótese, quando veio a situação da amputação, eu já fiquei muito triste, porque a prótese é muito cara. Né? Essa prótese, ela passa dos 100 mil reais, o valor de protetização. E não tem, assim, uma ajuda de governo, auxílio? Tem, mas demora muito para se conseguir. É uma Certo. prótese passiva, normalmente, que eles dão, que ela não faz nada, né? Ela só é um pedacinho, que limitada. às vezes você mexe e tal, é padrãozinha. Eu até sugeri de fazer isso com o passar do tempo, mas quem tem amigos e família tem tudo, né? Uhum. Eu comecei a me sentir muito mal, porque você começa a ir para os lugares, eu usava uma shimeg que falam, né? Sabe aqueles árabes, quando eles usam no rosto e tal, no calor, no frio? Eu começava a colocar aqui, nessa região e tal. E aí eu vi que estabilizou a doença, porque era o mais importante. Eu fiz uma amputação que era arriscado voltar a doença aqui nessa região. E aí eu vi que estabilizou, eu falei, bom, vamos fazer uma vaquinha. E aí, na época, a gente estava tentando pegar 110 mil reais, que era o valor da prótese. E fiz o orçamento. Na verdade, eu fiz uma conta errada. Era para ser um pouco mais, eu fiz a conta menos. E a vaquinha também tem o desconto lá da porcentagem. Faltou dinheiro. Aí eu falei, caraca, vai faltar dinheiro. Escuta essa. Aí comecei. Aí eu falei, vou fazer iniciativa. Aí fiz um videozinho, postei. Foi numa segunda-feira, assim. E final de mês, eu não fiz nem a conta, né? Porque o pessoal começa a receber no começo do mês. Eu fiz no final do mês, tipo dia 20 e poucos. Aí, com 4 dias, nós estávamos com 32 mil. Já era excelente. Mas eu falei, vai vir a primeira onda de todo mundo que quer ajudar muito. Os que conhecem primeiro, né? Assim, eu postei nas redes sociais, isso é muito, assim, é maravilhoso você perceber, porque hoje eu recebo mensagens de pessoas que me seguem, né? Que são meus seguidores por conta do jogo, e as pessoas tem muita gente PCD, que amputa braço, perna e tal, falam, eu tô tentando prótese, não tô conseguindo, tô tentando vaquinha, é difícil, eu consegui 5 mil. Porque não tem a margem. Eu vou te falar que eu não consegui do meu trabalho. Foi realmente das minhas amizades. Não foi nada de tipo, nossa, isso foi porque você postou e você é influenciador e as pessoas ficaram com dó de você. Não foi. Não, foi pessoas próximas. Foi da galera mesmo. E é muito legal você receber doação, compartilhamento, não estou nem falando de dinheiro, mas assim, engajamento. De gente que você não fala há mais de 20 anos. As pessoas se comprometendo com você, né? Isso. Assim, e repostando nos stories, você vê a mensagem da pessoa mais bonita. Cara, por favor, ajuda meu amigo, ou ajuda uma pessoa que morou comigo aqui era da minha rua. Aí você fala, olha, se você foi alguma coisa boa pra essa pessoa, ela tá te ajudando. Ela tá lembrando de você agora. Ela tá lembrando de você do jeito agora. bom, né? E isso foi muito legal, assim, essa resposta que eu tive de gente que eu nunca mais falei. A pessoa mandava mensagem, eu falei, meu, tá uma energia legal. Uns amigos meus são músicos, eles falavam, vamos fazer um show beneficente. Porque eu sabia que ia vir a primeira onda, ia dar uma estabilizada e depois eu falei, uns 6 meses, 1 ano, vamos esperar, né? Aí o meu tio, ele é amigo do Paulinho, do jogador de futebol, e da Vivian, não sei se vocês conhecem, do Corinthians, foi da seleção brasileira e tudo. Tu conhece? Tu segue muito futebol, né? Se vocês seguem futebol, não segue. A gente deveria seguir mas mais com futebol. certeza vocês vão saber. Mas a galera sabe quem é, com certeza. Jogou no Barcelona, seleção e tal. E ele começou trabalhando de amigo deles e tal, e ele dividiu essa história com eles. E eu tive a oportunidade de conhecê-los em um dos aniversários que a gente foi. Conversei um pouco mais com a esposa. Um beijo pra você, Vivian, Paulinho. E ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Falou, Will, tô tentando fazer uma transferência aqui na vaquinha, mas não tá indo. Aí eu falei, ué, o pessoal tá transferindo. Ela falou, qual que foi o valor que já mandaram assim alto? Só pra eu saber se eu não tá bloqueando. Eu falei, eu vi que mandaram um valor alto de 4 mil. Uma pessoa mandou. Ela, isso aqui. Foi meu irmão. Eu falei, que legal. Aí ela falou, você não acha melhor no Pix? Aí eu falei, no Pix não vai ter o desconto da vaquinha. Então, se você puder passar, eu acho melhor. Não sei qual valor que você vai mandar, mas eu fiz umas continhas erradas, era pra dar... Aí expliquei pra ela, ela falou, tá faltando quanto? Eu falei, 73.360. Ela, tá bom. Eu falei, tá acabando a bateria do meu celular, qualquer coisa você me chama. Eu tava no shopping indo comprar alguma coisa. Ela falou, põe pra carregar que eu quero falar com você. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei no carro, Pix, 73.360. Caramba. Aí eu falei, caraca, não acredito. Essa é a hora que eu choro, tá, gente? Eu juro que eu sou chorona. Já vou chorar. Cara, mas foi um absurdo, assim, pessoas, uma loucura. E ela também simpatizou muito com a minha história, o Paulinho, são os queridos, assim, eu fui na casa deles agradecer. E eu gosto de colocá-los como evidência por conta do que eles fizeram por mim, porque senão eu demoraria muito mais para fazer. Mas o legal foi a comunidade, assim, como um todo. E com generosidade. Você vê que isso aqui não é uma coisa que a pessoa faz para se mostrar. Sim. Mas ela fez por ser generosidade. Não, isso mexe muito com a gente, né, amor? Isso mexe. A gente quer ser essas pessoas. Ainda não
já somos, mas não nesse nível, né? Já somos, mas vamos chegar a isso. Nós temos na nossa cabeça juntos, né? Nas nossas contas, nossos patrimônios, a gente quer ser mantenedores. Ah, que legal. Né? Nosso sonho é manter pessoas que querem estudar fora e não conseguem, que querem, talvez, que precisem de ajuda financeira e não conseguem ter. Né? É Então, tão difícil a gente você quer dinheiro querer, pra né? isso. Querer e não conseguir. Tem pessoas que não conseguem. Então, assim, a gente ajuda, sim. Mas sabe aquela coisa que vai, como você falou, não é só a caridade. Não. Tem que ser além disso. Isso. Cesta básica, a gente tem que continuar fazendo sim, precisa fazer, não pode parar. Sim. Mas esse o nome já fala, cesta básica. Uhum. E o que a gente pode fazer além disso, né? É o que tá além, né? É o que tá além, né? E assim, foi um momento, assim, muito bom, porque eu tava com uma autoestima muito baixa, eu tava com a quimioterapia, eu tava com uma se sente situação... super querido nessa E hora. aí você chega e fala, tá, eu vou fazer. Nossa. E aí veio, e aí assim, eu não quis o bege, né? A cor essa da daí que pele. tá com você. Eu quis o... Pode colocar aqui em cima pra Posso. gente olhar melhor? Posso. A gente não, as pessoas Ei, estão lá. as Porque pessoas- ele deixa já, eu colocar pra cá. ele já deixa eu mostrou colocar pra cá. gente já, a gente já viu, né? Ela tem em fibra de carbono, aí ela tem uma ativação de chip, que vai mexer a mão, mas está sem bateria, pessoal, desculpa. Esqueci de carregar, tô de mudança. Tá de mudança, né? Tô de mudança. Mas o movimento da mão é assim por movimento de chip aqui que tem aqui em cima. E aí ela faz esse movimento passivo, né? Que eu posso segurar um copo, posso apoiar alguma coisa, tal. Mas esse movimento da mão, o chip, como é que é? Ele lê? É movimento muscular. Muscular, É, faz isso. Eu aí faço faz um o movimento movimento. de cotoco, eu tenho um cotoco aqui, né? Então eu faço um movimento aqui pra frente, Aí ele fecha. abre e fecha. Ou eu faço pra trás, ele vai e abre. Tá. Então é basicamente isso. Ele lê o seu movimento, o chip lê o seu movimento. No final do dia, pra ser bem honesto, ele é 95% estético. Eu basicamente não uso ele pra fazer ações diárias, né? Até porque você já acostumou a outra mão, né? Isso. Quando eu fui na protetização, você começa a conhecer pessoas. Então, assim, é muito difícil para quem o meu é unilateral. Não sei se eu vou falar a palavra técnica errada, tá? Mas tem o amputado unilateral e tem o bilateral. É isso, acho que é isso. O bilateral é o amputado dos dois lados. Aí ele precisa definitivamente de uma prótese biônica que mexa dedos para ele escovar dente, para ele fazer coisas básicas, né? No meu caso, eu comecei a me adaptar. Então, eu quero abrir uma garrafa, eu ponho no meio das pernas e abro. Eu não vou pegar aqui, abrir, colocar a garrafa aqui, fechar e abrir, entendeu? Ficou muito mais fácil fazer isso. Tanto é que eles falam que muita gente que tem a deficiência de nascença, a pessoa não quer nem protetizar, porque ela já está habituada. a fazer O cérebro ele vai se acostumar, né? É muito interessante isso. Por exemplo, eu uso óculos, né? Tô aqui, esqueci... hoje eu vim sem óculos, né? Eu olho pra cá, eu não consigo ler. Mas eu tenho certeza que se eu ficar mais ou menos uma semana sem o óculos, eu vou melhorar. Posso não curar meus olhos, mas o meu cérebro vai começar a adaptar ao tamanho da lente que tá aqui. Nós somos seres adaptativos. Adaptáveis, A gente vai se adaptando e vai conseguindo tirar de um lado do outro. Eu acho isso lindo também. Eu estudo neurociência. Que legal. E para performance humana, né? Uau. É só para performance. Então, a forma como eu vejo como a mente vai se desenvolvendo para alcançar os nossos objetivos, a mente é igual uma água que você derrama assim, a água ela vai descendo. Aí ela bateu aqui, você bota um obstáculo, bateu, ela vai para outro lado. Aí bateu, ela vai para outro lado e vai achando caminhos. Claro que o caminho não se acha nesses, mas ela vai buscando e procurando caminho. Sim. E a gente é muito lindo, né? Deus fez a gente lindo demais. Eu me assustei muito, né? Porque eu achei que realmente eu não ia performar. E quando aconteceu a amputação, eu escuto muitas mensagens de, nossa, se eu perdesse meu braço, eu nem ia conseguir fazer que nem você faz. Eu falo, calma, né? Não que você vai perder, mas... não pensa nisso agora. É possível, né? A gente não sabe Você também nunca tinha pensado nisso, que seria com os pés? Nunca. Né? Nunca tinha pensado. Nunca. Precisou passar para poder entender. Isso. E aí a gente entende o tamanho da força que nós temos e nós não conhecemos, a não ser quando ela nos é testada, quando é pedida essa força, né? Eu vejo assim... Às vezes eu escuto uma histórias, assim, já passei por histórias de uma mãe, vê um filho em perigo, a mãe vai lá e consegue uma força de onde levantar um carro, né? Uma vez eu corri tanto de um touro, que nem eu sabia que eu sabia correr daquele tanto. Isso. Acho que eu peguei velocidade grande ali, de medo do touro. Então, assim, a gente em perigo, o cérebro, né, ele vai buscar um novo caminho. Deus não nos deu pouco recurso, Deus nos deu muitos recursos. Só que a zona de conforto nos rouba. Vai deixando a gente, é verdade. Nos rouba a performance. Porque assim, eu sou muito focada em desenvolver a minha própria performance e de pessoas que estão ao meu redor. Isso. Não tem, igual você sente assim, maior delícia, né? De propósito, minha maior delícia é quando eu estou dentro de uma sessão de coaching individual, às vezes com 4 paredes, a pessoa chega com uma barreira emocional, que eu trabalho com barreiras emocionais, e durante assim
sabe, um estímulo, uma atividade, você começa a perceber que aquele nó enorme vai se dissolvendo. Deus, não tem preço isso. É verdade. E não sou eu, é a própria pessoa. A gente com que ela acaba tem. usando algumas palavras técnicas, né? Como resiliência, Você inteligência é muito emocional. Às vezes é difícil você conseguir mensurar isso em ações, né? Então, o que eu hoje tento trabalhar no meu dia a dia é justamente esse processo de, assim, se eu fosse me diagnosticar, né? Não sei se eu posso fazer isso, mas assim, a minha parte de resiliência dentro de, por exemplo, eu estou vivendo um drama pessoal por conta do câncer, mas eu consigo separar para lidar com o meu lado de trabalho, né? De gamer e tal. Eu consigo fazer isso. Hoje, é lógico que não são todos os dias, mas eu sempre trabalho para fazer isso. E é muito difícil. Mas é possível. É possível. Eu falo muito para as pessoas, não se pega no difícil não, porque o difícil ele existe. Pega no possível. Isso. Porque assim, ó, é difícil e é possível. Qual que você escolhe? Separa as demandas, foca naquilo que você precisa fazer, não foca no que vai te atrasar ali na hora. Tem que resolver, porque todo mundo tem desafio na vida. Quem não tem desafio aí tá maluco, né? Eu acho que quem gasta energia com o difícil é a mesma energia que vai gastar com o possível. Mesma energia. E sabe uma coisa minha que eu acho interessante? Por exemplo, você tem o dia ruim, como a gente vai ter o dia de glória e o dia de luta, né? O dia de luta veio, vive aquele dia de luta e dá um tempo para ele acabar. Não fica na luta. Isso. Hoje é o dia de luta, hoje eu não vou, hoje eu vou me permitir ficar em casa, vou descansar e vai lá e reagenda o compromisso. Não vive o drama, né? Reagenda hoje, se permite, mas reagenda. Não é aquela questão de ficar, né? Mas reagenda. Então, é o permitir, né? Isso. Cara, não sei se você sabe, nós contamos para você que nós temos um patrocinador aqui nesse podcast. Chique. Chama-se Exa Decor. É uma loja, né, um e-commerce de decoração. Utensílios para casa. E a gente chama que é elegância do lar. Adoro essa loja. Olha, pra mim que tá de mudança, já vou Pois é. E aí aproveitar. o Exa, ele veio aqui, ele trouxe um presente pra você. Uau. Deixa eu até te mostrar, não sei, talvez você ache interessante. Eu acho super interessante. Esse aqui é o meu, eu trouxe o meu pra mostrar como é que ele funciona. O nome dele é Farelo. Porque ele é um aspiradorzinho. Ai, não acredito. Que eu uso na minha mesa assim, pra limpar o farelo que cai do pão. Por isso que ele chama farelo. Ele é o farelo júnior. Ele vai puxando. Ele vai puxando aqui embaixo, você vê? Tá até meio sujinho o meu, porque eu uso mesmo, ó. Tá até com farelo aqui dentro. Inclusive o barulho é de farelo, né? É farelo, Porque, inclusive, ele tem um tubinho pra poder limpar ele teclado. Eu falei, aqui, ele deve usar teclado, né? Pra limpar teclado. Eu nunca usei, porque eu não uso meu teclado. Bom, eu ponho o teclado no pé, imagina quanto ele suja. Vou usar. Aí você vem, coloca aqui e tal, né? E vai. Eu tinha falado com ele lá na frente do... Vai limpar. Da nossa... E o nosso Exa, né? Eu adoro esse meu robozinho, tem até o olhinho aqui, né? Ele é o farelo júnior, porque eu tenho que limpar o chão, que é o farelo, né? O pai. Tá. A gente trouxe um pra você de presente, né? A Isa vai te dar pra trazer um pra você, valeu. pra presentear você. Vou usar e vou mandar um vídeo pra vocês, eu Isso, colocando no meu teclado ali, passando. Nossa, e, gente, o que eu mais gosto também é da questão do pão. E às vezes, você vê que ele tá até com uma sujeirinha que nem é pão aqui, eu tô vendo aqui, eu não limpei ele. É o espelhinho. Às vezes eu passo no chão também, quando eu não quero ligar o grandão, eu passo no chão. Tem minha cara, gamer. Foi isso que eu pensei, não, vamos levar um... Sempre a gente traz uma lembrancinha, né? Legal. E aí se você gostou do farelo Júnior, aqui embaixo vai estar o link, tá? Você pode buscar um pra você também. Show. Muito legal. Obrigado pelo presente. Nós estamos chegando no nosso final, Esse é o nosso patrocinador, mas assim, o teu trabalho precisa de patrocinador também? Claro não? que precisa, amor. É necessário. É necessário, assim. A gente, infelizmente, vive no mundo capitalista, né? Claro. Tem que pagar a conta, né? Tem que pagar a conta. Hoje, eu tenho monetização por conta das lives, né? Então, eu tenho os inscritos da minha página de lives. Às vezes, eu faço trabalhos publis, né? Então, faço publicação de alguma coisa e tal. Eu ainda sou muito pequeno com relação a números, mas eu consigo já fazer o engajamento para... Eles chamam de micro-influenciadores, né? Que é um nicho um pouco menor. Mas dá para, por exemplo, eu já fiz de celular, já fiz de roupa, de camiseta, já fiz de produtos periféricos, né? Fiz de monitor. Então, você vai fazendo algumas coisinhas. Então, isso daí, ele garante o sazonal que a gente fala. E aí, os influenciadores vão em busca, no meu caso, que é o caso de jogos, eu vou em busca de, como se fosse times, né? Então, são empresas que pagam para você vestir a camisa dele e te ajudam com edição de vídeo, te ajudam. Então, eles pagam como se fosse um salário, de alguma forma, tem um benefício, né? E se alguém quiser te patrocinar, onde é que ele pode te procurar?
Só nas minhas redes Super sociais. Will. É legal. Que vai estar aqui também, você vai ver aqui na Eu coloco aqui descrição embaixo. do nosso vídeo, vai estar suas redes sociais também. Se você quiser conhecer mais o Super Will, você vai entrar na rede dele, você vai falar com ele. Boa. Você vai ter todo o caminho. Não é isso? Eu não sei não, mas acho que a gente vai caminhar junto. Eu já estava Já tá pensando, já. pensando a gente que vai começar a caminhar junto, Tá cara. bom. tenho Fica à certeza vontade. disso, né? E eu queria que nós, como estamos chegando ao final, a pessoa lá do outro lado tá falando assim, eles fazem assim, entendeu? Aham. Eu tenho essa Já tá expectativa. na hora do ar, já, né? Eu tenho essa expectativa, eu até ouço. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Você pode deixar uma mensagem assim, contando qual é a sua próxima fronteira Legal. que você vai atravessar, Legal. ou uma mensagem dentro do seu coração. Eu fiz um último vídeo, que foi um vídeo que eu consegui superar uma dificuldade muito grande dentro do jogo, porque eu cheguei num patamar que eu estava tentando alcançar há 1 ano, né? E eu consegui chegar nisso. E lá eu fiz um desabafo sobre o quanto que você precisa persistir para você se superar e que não existe limite. Você consegue, com a sua força de vontade, com o seu trabalho do dia a dia, que muitas vezes você não vai enxergar. Muitas vezes você não vai enxergar aquilo que você está fazendo. Mas se você está certo de que aquilo em algum momento pode ser possível de alcançar, persista. Porque eu sou a prova viva disso com relação ao que eu estou fazendo hoje como influenciador. E eu também sou a prova viva disso, que eu consigo me superar com relação à minha inteligência emocional, com o que eu vivo, com o meu dia a dia, como eu disse lá no início. A gente não sabe o dia que a gente vai partir, a gente só tem certeza disso. Então, o que a gente pode escolher hoje é viver bem. E aí, viver bem existem várias coisas. Você conseguir ter alegria, sorriso, dividir boas energias com as pessoas, fazer boas conexões, não se vitimizar das coisas, que isso vai... Falando isso de vai energia, te- nossa, quanta energia eu vi. Desde a hora que você chegou lá que embaixo legal. até aqui. É muita energia. Eu Obrigado. amei Eu tô estar com você apaixonado, hoje tá? Não aqui. sou muito Obrigado. apaixonado por homem, não. E assim, olha, Mas eu me apaixonei por eu você, também tô. cara. que aqui nasceu uma conexão que vai ficar por muito tempo. E a Das gente nossas vai contar marcas. depois da nossa evolução de conexões. Acho que é legal, né? é Lembra legal. quando a gente conversou lá atrás? Olha o que a gente está fazendo hoje. Nós Isso é estamos legal. no nosso 15º podcast. É nosso 15º podcast. Ó, Nós estamos aqui no 157. isso, Vamos lá isso. de novo. Uau. Você bem assim. Olha, eu muito Mas que obrigada. simpatia, né? Mas que Vamos sorriso, cumprimentar cara. certo agora? Certo Agora vai. Agora sim, E sim, quero uma conhecer, coisa, quero conhecer a sua Nath. Vamos trazer da próxima. Ela É. pediu mil desculpas, né? Não, que ela mas tá a no gente trabalho entende. dela, mas ela falou que queria muito estar aí. Esteja aí, né? Que suas palavras consigam Nós vamos transcender, conhecê-la, sim. atravessar fronteiras. É isso aí. Gente, se você gostou desse episódio, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você compartilhe, que você faça tudo que for possível. Comente aqui, Isso. para que muitas pessoas possam conhecer o Super Will e que as palavras que ele trouxe aqui possam ajudar muitas e muitas pessoas. E a história é muito fantástica, né? Por esses nomes Super Will. Nossa, eu É fiquei isso. impactado. Impactado. Todos podemos ser super, tá? Todos Todos podemos. podemos. Aqui temos 3 supers, então. É isso. E mais boa. você do quarto. 4 super deve ser do outro lado. Mas você é Gente, super do isso. super. Tá nada. Então, até o nosso próximo episódio.